Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer à comissão organizadora pelo convite. E o que eu vou apresentar aqui, na verdade, são as ações de vigilância dos ambientes e processos de trabalho, o foco específico nessa intervenção, desenvolvido pelas equipes de vigilância sanitária e centros de referência ao trabalhador aqui no estado de São Paulo. Falo pela Coordenação Estadual da Saúde do Trabalhador, mas represento aqui uma equipe grande que, nesse projeto específico, a gente tem um envolvimento grande de vigilâncias sanitárias e os centros de referência, como eu falei, muitos que participam dessas ações estão presentes aqui. Então, e essa história, uma parte dela, principalmente na indústria, a gente desenvolveu conjuntamente com a Fernanda, na época no Ministério do Trabalho, e que iniciou, ela teve início, o foco nosso, então, que é o banimento do amianto no estado de São Paulo, é a partir, nessa perspectiva que a gente trabalha, incluímos, inclusive, no Plano Estadual de Saúde, este objetivo, de banir o amianto no estado de São Paulo, desenvolver ações para o banimento do amianto, mas ela tem início lá em 2001, quando o Estado tem a sua primeira lei do banimento do amianto, que foi declarada inconstitucional. Naquela ocasião, estava sendo preparado um curso, uma capacitação para as equipes para iniciar a atuação. O Estado chegou a ter quase 200 empresas que utilizaram amianto, e naquela época ainda tinham muitas empresas em atividade. E na véspera da capacitação, essa lei de 2001 foi declarada inconstitucional. E todo o processo, a capacitação aconteceu para o desenvolvimento das ações com base na Lei 9.055. Então, ela aconteceu, os profissionais foram capacitados e as inspeções foram realizadas na sequência dessa capacitação. E tudo isso, ele culminou na organização, então acho que é um pouco disso que eu quero trazer do objetivo dessa apresentação, no desenvolvimento, na estruturação de um programa, que é o Programa de Vigilância à Saúde do Trabalhador Exposto ao Amianto, que tem dois grandes pontos, que é a intervenção nos processos e ambientes de trabalho, e o nosso grande desafio, que agora a gente está iniciando, é incipiente, a gente viu aqui a situação da vigilância dos expostos. Acho que hoje esse é o nosso grande desafio, que a gente tem feito essa discussão, iniciado algumas experiências, mas que a gente precisa, de fato, avançar bastante. Mas o que eu vou focar nessa apresentação, nesse tempo, é nesse processo organizado da vigilância nos ambientes de trabalho. A Fernanda já falou agora, quando eu estava na apresentação dela, de algumas das ações que realizamos conjuntamente, essa empresa do município de Salto, fabricante de material de fricção, e que foi feito um processo longo lá, de interdição, inclusive, depois a empresa modificou o processo, o ambiente, fez boa parte, talvez quase a totalidade das modificações solicitadas, foi desinterditada num determinado momento, assinou um TAC com o Ministério Público do Trabalho, e aí, naquele momento, tinha uma equipe formada pela Vigilância Sanitária, Centro de Referência, Sindicato, para acompanhamento do TAC. Depois, num determinado momento, a empresa já deixou de utilizar o amianto e ela hoje não está em funcionamento. Mas era uma situação muito ruim. Aqui do município de Avaré também, do setor de pastilhas de freio, ela tinha, a Fernanda mostrou essa empresa, mas um processo ruim, mas ela deixou um resíduo grande no município, então essa empresa tem uma história muito ruim dentro do município de Avaré, não só por ela e pelo processo e pelos trabalhadores expostos, mas pelo resíduo que ela abandonou depois do seu fechamento, uma área grande, que ficou abandonada, a população usava como passagem aqui, com todo esse resíduo de amianto, com muita discussão na Câmara Municipal, muito debate sobre a retirada desse resíduo, e a Prefeitura acabou arcando com com o custo para a retirada de parte dessas toneladas por um aterro específico. Então, é um problema grande para a cidade, além do passivo dos trabalhadores expostos, ainda essa questão do passivo ambiental, que foi custeada pela Prefeitura do município de Avaré.
Então, assim, foram 2 exemplos, né? A gente realizou, essas ações foram realizadas em outras empresas, né? E muito conjuntamente, aprendemos muito nesse processo de inspeção dessas ações, mas a lei publicada, a Lei 2.684, publicada em 2007, então ela dá uma outra cara para o nosso programa, que era, então, de fato, trabalhar na perspectiva do banimento da proibição do uso. Essa lei, durante um ano, ela tinha uma liminar, a liminar caiu em 2008, então nós estruturamos essas ações interinstitucionais, e pela saúde a gente compõe a equipe com a vigilância sanitária, nível central, regional e municipal, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e sempre em conjunto com o Ministério do Trabalho, especificamente Fernanda Gianazzi. E para a lei, para a gente iniciar essas ações, então a gente teve um cuidado de solicitar um parecer da consultoria jurídica do Estado, da Secretaria, para especificar o proíbe o uso, porque a gente tinha uma resistência grande, um questionamento frequente, que o proíbe o uso era só o proíbe o uso na instalação. Então, podia fabricar, podia vender, só não podia instalar, né? Então, a gente teve esse cuidado, e a consultoria jurídica emitiu um parecer, onde nós podemos colocar o que era, então, esse proíbe o uso e qual que seria o foco dessa atuação. Então, é proibida a produção, fabricação, a venda, a instalação também, então, expor à venda, e acrescentamos o demolir, remover ou substituir, sem adotar as medidas de proteção. A gente fez uma intervenção inicial pelas indústrias. Já nessa ocasião, a gente já tinha nós tínhamos no cadastro do Ministério do Trabalho 19 empresas, né, cadastradas como usuária do amianto. E após 2009, 2010, praticamente, que foram as inspeções nas indústrias, mas nesse período a gente inicia a ação no comércio. E sempre com o foco da equipe da ação integrada. Para quem, né, que é de outro estado, a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, atuamos no sentido de fazer cumprir a Lei 12.684. Mas nós temos o Código Sanitário, que inclui a vigilância nos locais de trabalho. Então, tem um capítulo específico sobre ambiente e processo de trabalho, determina as infrações de natureza sanitária que são relacionadas à questão da saúde do trabalhador. Então, isso ajuda muito a compor aí a organização dessa ação no local de trabalho, que vai da observação, da identificação das situações irregulares e da adoção das medidas administrativas necessárias. Então, além do Código Sanitário, aqui a Lei 10.083, a gente também tem no Código de Saúde, e nós temos uma lei específica, 9.505, de 97, que disciplina as ações e serviços de saúde do trabalhador no SUS. E aí ela também dá uma série de garantias que respalda a ação sanitária nos locais de trabalho. Para ajudar e orientar a ação, aí mais quando a gente já estava fazendo atuação no comércio, nós publicamos um comunicado de número 16, foi em 2016, ele é um comunicado do Centro de Vigilância Sanitária, e ele funciona como uma comunicação com as equipes executoras das ações. Então, são orientações para a ação. Então, a gente estabeleceu essas referências para inspeção no comércio e no transporte de cargas com amianto. Então, aqui é um resumo, né? Os atores envolvidos no SUS. A gente tem trabalhado com essas equipes de vigilância sanitária e Serestes, né? Muitas, como eu disse, nas inspeções nas indústrias, com a Fernanda no Ministério do Trabalho, e muitas também das ações. A gente tem essa articulação e ação demandada ou realizada conjuntamente, o envolvimento do Ministério Público do Trabalho. Já falei dos instrumentos legais, né? Além da lei, faltou aqui o parecer da consultoria jurídica, que dá o apoio para a lei, né? Para o entendimento e atuação. Como eu disse no início, priorizamos no Plano Estadual de Saúde, desde 2008, o desenvolvimento do programa, e incluímos também no rol de ações da vigilância sanitária. Então, apesar de muitas das ações de saúde trabalhadora, não são todas as ações que a gente consegue desenvolver em sua plenitude nas equipes de vigilância sanitária aqui no Estado. O Estado com 645 municípios. Mas essa ação do amianto é uma que tem uma abrangência grande, a gente conseguiu, nesse
nesses anos todos, ter um envolvimento de praticamente, posso dizer, de 90% das equipes de vigilância sanitária no Estado. A gente trabalha no comércio numa perspectiva de ação coordenada regionalmente, simultânea, né? Então, para a gente dar o volume para a ação. Então, cada região se organiza para realizar as ações no mesmo período, no mesmo dia, o dia D, blitz, porque isso dá um volume para as ações, sai na imprensa local, então tem uma discussão ali local com as equipes de saúde, agentes de saúde, profissionais da saúde da família, então você tem um volume de discussão local em relação à questão do amianto. E aí as regiões desenvolvem vários seminários, oficinas. A gente tem uma exposição de fotografias aqui que trata um pouco desse fazer das equipes, o que foi realizado, principalmente esse ano e ano passado. Eventos para os empresários do setor, em muitos locais, o profissional, o dono da casa de material de construção, dependendo do município, nem sabe dessa briga, dessa discussão do amianto, do que causa, o que não causa. Então, foram realizados também eventos com esses empresários, ações educativas da Semana de Proteção contra o Amianto, porque a lei determina que anualmente, na semana do 28 de abril, sejam realizadas ações educativas no que chama Semana de Proteção contra o Amianto, distribuição de material educativo, panfletagem e publicação na imprensa local, internet, jornal. Então, em 2008, nós tínhamos as 19 empresas cadastradas como usuárias de amianto. Em 2018, a gente não tem nenhuma empresa usando amianto aqui no estado de São Paulo. Nós tínhamos 2 empresas, uma no município de Leme, outra no município de Hortolândia, que, apesar de autuadas, interditadas pela vigilância sanitária desses municípios, pelo Ministério do Trabalho, elas tinham uma liminar da Justiça do Trabalho para continuar utilizando o amianto. E em 2016, elas assinam, 2015, né? Assinam um TAC com o Ministério Público do Trabalho para deixar de utilizar o amianto. Então, isso um pouco antes da lei ser finalmente declarada constitucional. Então, esse é um cenário importante para a gente. Aqui, então, após a lei, né, após a publicação, aqui algumas das ações que estão lá na exposição de foto. Aqui foi uma interdição, foram 2 empresas aqui no município de Guarujá, aproximadamente 4.600 toneladas de amianto in natura para exportação. A gente foi na empresa, a empresa estava cadastrada como fabricante de vaso de decoração, e quando nós chegamos lá, era uma empresa transportadora, e encontramos essa carga aqui de amianto. Aí o setor do fibrocimento, né, que ele, enfim, depois que a lei foi publicada, ainda era o setor forte, né, em alguns locais que a gente chegou, a empresa, quase todas as fábricas já tinham linha para substituição, né, já estavam até fabricando. Essa é uma empresa do município de Leme, que uma delas, né, porque só no município de Leme haviam 5 empresas, que deixou de utilizar o amianto em 2009, né, quando a gente chegou lá ela ainda usava, e aí depois, no segundo momento, ela já apresentou um ofício, oficializou dizendo que tinha deixado de utilizar o amianto. Aqui as 2 empresas de vaso de decoração, também no município de Leme. Uma delas mudou tecnologia, a outra encerrou as atividades, também usuária de amianto. E essa empresa de Leme, assim como a de Hortolândia, que continuou utilizando amianto com a liminar da Justiça do Trabalho. Mas hoje também elas... Aqui tem o histórico, né? Então, essa liminar, então, suspendia os efeitos da penalidade e determinava a Visa Municipal de se abster de autuar ou impor multas nessa empresa, e autorizava a empresa a utilizar o amianto. Mas, em 2015, foi assinado o TAC e eles deixaram de utilizar o amianto desde 1º de janeiro de 2017. Então, e essa de Leme, e a mesma coisa que aconteceu em Hortolândia. No comércio, já expliquei rapidamente como que se organizam as ações. A gente tem aqui, então, o Estado, né, aqui
De 2014 a 2016, foram realizados mais 7.000 procedimentos de vigilância nesses locais, em 4.811 estabelecimentos, em 441 municípios. Mas essa ação regional está acontecendo já desde 2009. Então, nesse período aí de quase, ou de 9, 8 anos, basicamente, a gente teve um envolvimento grande de todos os municípios. E agora, só de janeiro a abril de 2018, porque a gente, já no início de janeiro, estimulamos que as regionais se organizassem para realizar a ação até abril, né? Então, grande parte delas já realizou, então a gente já tem essa ação desenvolvida em 266 municípios, porque nós realizamos em abril, na semana do 28, um seminário estadual, que é um seminário de avaliação, também de discussão das ações com esse grupo. Então, as ações foram realizadas nesse período, em 2.243 estabelecimentos, e aí a gente já tem, em 16 deles, foram encontrados produtos com amianto, e sempre um volume bem pequeno, diferente do que era encontrado lá no início, né? Então, mas a gente ainda tem o Estado se mobilizando para aqueles que ainda não fizeram, desenvolver essa ação. Cadê? Aqui vou passar bem rápido, que meu tempo acabou, mas está tudo lá na exposição de fotos, né? Que são as ações realizadas principalmente esse ano, mas a gente tem, e aí ação com os profissionais de saúde, de orientação também, né? Encontros e seminários. Aqui em São João da Boa Vista, a ação específica em relação à mina de Itapira. Aqui no Sereste de Osasco, o deputado Marco Martins aqui, que eu acho que chegou, não chegou? Ali, que está ali. Enfim. E aí queria trazer um pouquinho aqui, fiz um recorte, uma pesquisa rápida, de notícias que saem, então, na imprensa local, na internet, e aí isso também coloca o assunto do amianto lá nos municípios, quando do desenvolvimento das ações. Então, isso para a gente é importante, as ações que estão sendo realizadas, isso é só uma amostra que eu peguei rapidamente. Aí a gente trabalhou também nessa questão de folhetos, da distribuição nas unidades de saúde. E aí, só uma última coisa, né, que a lei também fala sobre os órgãos da administração direta e indireta, que para não utilizar o amianto nas construções e reforma. Na época da lei, aqui, 2009, a gente encaminhou para o governador, que então fez um comunicado para todas as secretarias, determinando então a não utilização de produtos com amianto nas obras do Estado, né? Então tem que afixar a placa. Nesse mesmo ano, aqui ficou pequenininho, o deputado Marco Martins apresentou um projeto de lei determinando que nos processos de licitação constasse o cumprimento da lei estadual, e aí foi aprovado essa semana, né, deputado? Mais um. Então, queria encerrar com isso, né? Eu acho que para a gente temos muito o que fazer, como a Fernanda disse, o trabalho, e a gente viu isso na discussão no Estado, né? O trabalho ainda tem muito que ser feito. Na questão do passivo ambiental, muito se discute, né? Não só da desamiantização, mas também nas inspeções, quando encontra as telhas com amianto nas lojas, o que fazer, né? A gente tem aí quase 60% dos municípios aqui do Estado são municípios de 20 mil habitantes, municípios pequenos, então como que se organiza isso, essa questão? Mas a gente tem a questão social, os trabalhadores que foram expostos, eu acho que esse é o movimento que a gente tem mesmo de fortalecer, a gente tem buscado, e com os poucos recursos que a gente tem, mas buscado enfrentar essa situação, né, sempre com a ajuda de todos, dos universitários, né, estamos sempre pedindo a ajuda para a gente poder também avançar nessa questão da vigilância dos expostos. Nós estamos fazendo, junto com o Ministério Público do Trabalho, que tem caminhado a listagem dos trabalhadores, a gente está fazendo a busca no SIM e no sistema de internação hospitalar. Então, a gente já tem levantado alguns casos para a gente iniciar essa nossa base de expostos. Muito obrigada.